Poucas pessoas ouviram falar desse misterioso corpo d'água que recebeu o nome do famoso explorador inglês Sir Francis Drake. Embora o próprio Drake nunca tenha navegado por essas águas, um de seus navios passou perto desse local e descobriu uma conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Foi assim que a área recebeu o nome de Passagem de Drake, em 1578. Em pouco tempo, a passagem ficou conhecida por alguns desaparecimentos misteriosos. Ela ganhou reputação de ser o trecho de água mais agitado e imprevisível do mundo. Agora é conhecida por seus ventos fortes e mares agitados, com ondas que podem atingir até 18 metros de altura. A passagem também tem correntes poderosas com velocidades nunca vistas antes. Parece um bom começo para um livro de aventuras? Claro, mas isso não torna o lugar menos real. Se você decidir viajar entre o extremo sul da América do Sul e o extremo norte da Península Antártica, encontrará a infame Passagem de Drake. Atualmente, chamamos esse lugar de Passagem de Drake, mas os habitantes locais ainda acreditam que o nome deve ser dado em homenagem ao explorador espanhol Francisco de Oces. Ele foi um navegador espanhol que, em 1525, liderou a primeira expedição europeia conhecida a navegar pela Passagem de Drake. A viagem fazia parte de uma tentativa da Espanha de encontrar uma nova rota para as Ilhas das Especiarias nas Índias Orientais. Oces e seus dois navios, o San Lesmes e o Santiago, atravessaram o Estreito de Magalhães e entraram na Passagem de Drake, onde encontraram um clima traiçoeiro e mares agitados. Apesar das dificuldades, eles conseguiram navegar com sucesso pela passagem e se tornaram os primeiros europeus conhecidos a fazer isso. No entanto, a expedição não conseguiu encontrar uma nova rota comercial e a tripulação retornou à Espanha sem descobertas significativas. Alguns anos depois, em 1616, outro navio capitaneado pelo navegador holandês William Schouten fez uma das viagens mais bem-sucedidas pela Passagem de Drake. Apesar das dificuldades de navegar em mares frequentemente turbulentos, a Passagem de Drake acabou se tornando uma parte importante das rotas comerciais internacionais no século XIX e início do século XX. Mas essa área perigosa guarda muitos segredos. O registro de um dos eventos mais famosos que aconteceu nessa passagem nos leva de volta ao ano de 1914. Naquela época, um explorador britânico chamado Shackleton queria viajar para a Antártida com 27 homens divididos entre dois navios. Esses navios se chamavam Endurance e Aurora. Os exploradores queriam verificar duas rotas que chegavam ao continente. Mas, em 1915, o Endurance ficou preso no gelo ao cruzar a Passagem de Drake e foi lentamente esmagado. Shackleton e sua equipe tiveram que abandonar o navio e só puderam recolher alguns pertences pessoais. O Endurance acabou afundando e a tripulação teve que sobreviver no gelo por um bom tempo. A missão mudou de exploração para sobrevivência e somente em 1916 todos os homens foram resgatados. O Aurora teve um destino semelhante. Ele também ficou preso no gelo e 3 homens se perderam no mar antes que o restante da tripulação fosse resgatado em 1917. Por muitos anos, acreditou-se que o navio Endurance estava perdido para sempre. Mas em 2022, um grupo de especialistas fez uma viagem para encontrá-lo. Eles partiram da cidade do Cabo, na África do Sul, em 5 de fevereiro. O líder do grupo disse que essa foi provavelmente a busca de naufrágio mais difícil da história. Eles usaram equipamentos especiais para encontrar o navio embaixo d'água e, em seguida, usaram uma câmera subaquática especial para ver mais de perto. Os membros da equipe tinham certeza de que haviam encontrado o Endurance, porque ele estava em um lugar onde pouquíssimos navios já haviam estado. Apesar de estar a 3.000 metros de profundidade, o Endurance não parecia tão ruim. Na verdade, estava muito bem preservado, para um navio que estava submerso há mais de 100 anos. Os exploradores conseguiram até mesmo ver a palavra Endurance escrita nele. Mas não são apenas os navios que enfrentam dificuldades na Passagem de Drake. Um avião com 38 pessoas a bordo parece ter desaparecido lá em 2019, de acordo com as autoridades chilenas. Acredita-se que ele tenha atingido as águas geladas e agitadas da passagem. As equipes de resgate usaram navios, aviões e satélites para procurar o avião desaparecido e seus passageiros na área onde ele havia enviado mensagens pela última vez. Mas as condições adversas da Passagem de Drake tornaram a busca muito difícil. O local exato onde o acidente ocorreu acabou sendo encontrado, mas não houve sobreviventes. O Viking Polaris é outro desses navios que foram danificados na travessia, mesmo tendo sido projetado para condições difíceis. Ele era mais rápido do que a maioria dos navios e mais estável devido a equipamentos especiais que o mantinham equilibrado.
Em uma noite de 2022, as ondas estavam de fato grandes, mas o navio parecia estar se saindo bem com o mau tempo. Porém, no caminho de volta para o porto de Ushuaia, na Argentina, um vagalhão o atingiu de repente. As pessoas a bordo sentiram como se a embarcação tivesse atingido um iceberg. Vagalhões são ondas muito mais altas do que as outras ao seu redor e são muito imprevisíveis. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que eles ocorrem. Quando esse vagalhão atingiu o navio Viking Polaris, as janelas do segundo convés quebraram imediatamente. Algumas pessoas a bordo ficaram feridas, mas felizmente a maioria delas havia sido devidamente treinada antes de embarcar e sabia o que deveria fazer em caso de emergência. A tripulação também foi muito boa em ajudar as pessoas. A maioria delas até afirmou mais tarde que embarcaria no navio pela segunda vez, apesar da experiência inesperada. A embarcação finalmente chegou ao porto sem sofrer mais danos. Mas o que torna essa região tão difícil de atravessar? Para começar, a passagem de Drake é uma área de água ampla e profunda. Ela tem cerca de 800 quilômetros de largura e uma profundidade de 4.500 metros. Até mesmo os marinheiros mais experientes que cruzam a passagem todos os anos dizem que ela pode ser perigosa, imprevisível e até mesmo assustadora em alguns momentos. E isso mesmo considerando as tecnologias modernas que temos hoje. A área é uma mistura de temperaturas quentes e frias que pode resultar em tempestades devastadoras. Ventos fortes vindos do oeste empurram a água do Oceano Pacífico para a passagem, criando ondas e ondulações que podem chegar a 10 metros ou mais. Se ocorrerem acidentes nesse local, as coisas podem ficar feias mais rapidamente do que em qualquer outro lugar. A passagem de Drake é uma parte do oceano onde a água é muito fria e tem fortes correntes. O fundo do oceano também não é estável, o que torna mais difícil encontrar coisas como um avião ou um navio. Hoje em dia, temos tecnologia moderna que nos ajuda a nos sentirmos seguros, mesmo quando passamos por mares agitados. Entretanto, se estiver planejando viajar de barco para a Antártida, certifique-se de estar preparado para o mar agitado da passagem de Drake e para se sentir um pouco desconfortável. Isso pode acontecer até mesmo com as pessoas mais experientes quando as águas estão agitadas, mas é especialmente difícil se for sua primeira vez. Algumas pessoas levam remédios para evitar o mal-estar, como chicletes de gengibre ou pulseiras perfumadas. Outras acham que ajuda a olhar para o horizonte. Teste diferentes coisas para ver o que funciona para você. Ao chegar à passagem de Drake, você ficará surpreso ao ver que muitos animais diferentes vivem lá. Você poderá ver muitos tipos de golfinhos, pássaros, baleias e pinguins. A água da passagem de Drake também é boa para pequenos animais, como plâncton e krill, que os animais maiores, como baleias, pinguins e focas, geralmente têm em seu cardápio diário. Ao se aproximar da Antártida, preste atenção nas ilhas Shetland do Sul. Essas podem ser as primeiras porções de terra que você verá. Elas também estão localizadas na Península Antártica e foram descobertas pela primeira vez em 1819 pelo explorador britânico William Smith. As Ilhas Shetland do Sul abrigam vários vulcões ativos, incluindo a Ilha Decepção e o Monte Fenton. Nesse arquipélago, também é possível encontrar várias espécies endêmicas, incluindo o pinguim gentoo, que só é encontrado nesse pedaço de terra.